Vamos lá. Salmo de número 14, mais um salmo de Davi. Bem-vindo à série Salmos. Estamos aí na série, dos salmos do 1 ao 150. Vamos estar aplicando agora os salmos de número 14. Começa assim, ó. O homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Por isso eles se corromperam. E as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Lá dos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Será que essa gente vivendo na maldade, destruindo meu povo como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor, nem clame pelo seu nome? Ali estão dominados pelo medo, pois Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Observe que Deus está em todos os lugares, a onipresença de Deus. Só não é em qualquer lugar que Deus, o ambiente, eu falo assim, que Deus está, né? Deus não está com qualquer pessoa de qualquer maneira. Deus está no meio daqueles que obedecem o seu nome. Ali estão dominados, pois Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Os mal fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas eles são protegidos pelo Senhor. Há quem me dera o Senhor surgisse em Jerusalém e viesse salvar o seu povo. Quando o Senhor libertar o seu povo da opressão, então Jacó exultará, e Israel cantará de alegria. Muitos, ateus, como dizem ateus, é aquele que não acredita em Deus, não crê em Deus. A maioria deles são revoltados da vida porque perdeu algum parente, alguém conhecido ali. E eles, colocam a culpa em Deus, se revoltam contra Deus. Mas como assim? Por que colocar a culpa em Deus se Deus não existe? Complicado, né? Então, de fato, eles sabem, no fundo, que Deus existe, mas só que não quer reconhecê-lo. Não querem se dobrar. Não querem reconhecer que Ele está no controle de tudo, né? Que Ele tem o controle. Não. Eles preferem ficar revoltados, colocar sempre a culpa em Deus. E quando alguém vai pregar para eles, falar de Jesus para eles, falar da palavra, eu trabalhei com um que quando a gente ia orar ali no DDS, antes, do ir para o trabalho ali, um ateu lá, ele colocava o fone de ouvido e saía, né? Quando eu começava ali, a gente começava a orar, né? Agradecendo a Deus pelo dia de trabalho. Então são pessoas que, né, são tolas, nécias, insensatas. Como é que vê tantas coisas no mundo, né, assim, sol, lua, estrela, mar, firmamento, tudo. Como é que não podem reconhecer? Como é que não reconhece, né? Que existe alguém, né, por trás desta cortina, por trás deste relógio. É igual aquela história que eu vi, quem criou, né, o relógio. Claro que foi o relojoeiro, né? Muitos olham para o relógio como ali esqueci o nome do país agora, que tem um relógio bem grande, né?
Mas por trás daquele projeto ali tinha alguém, né, que teve a ideia de construir um relógio. Foi o relojoeiro. Então muitos veem tudo que há no mundo, tudo, né, firmamento, tudo, a obra da criação foi Deus, não tem como negar isso. A ciência, né, ainda procura. Segundo eles, aqui veio de uma explosão, Big Bang, pó de estrela, não. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Não foi Big Bang, não foi explosão, não foi pó de estrela. Foi Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Né? Deus criou todas as coisas. Só que eles negam, né? Não reconhecem isso. Interessante aqui que esse salmo, né? Salmo de Davi. Davi ele começa, né, a citar esse salmo aqui. E ele envolve muito a pessoa do tolo, do nécio, do insensato. Eu estou com duas Bíblias aqui, em tradução diferente, para ajudar melhor, né? O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Então Deus, quem falou isso? Aqueles que dizem ser ateus, né? São revoltados da vida e tal. O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso eles se corromperam, né? É claro que a pessoa sem Deus ela vai se corromper. O homem, para se manter íntegro, justo, procurar andar em retidão, ele tem que reconhecer Deus, tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Então, quem não vive de acordo com a vontade de Deus, quem não teme a Deus, quem não procura fazer a vontade de Deus, ele vai se corromper, né? Eles se corrompem. Esse é o motivo deles dizerem, Deus não existe. Por isso, eles se corromperam e as coisas que fazem são detestáveis diante de Deus e também aos nossos olhos. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Davi olhava e não via, né? Não via ninguém que fazia coisas boas e certas. Era 99% de Davi não via ninguém, irmão. Nós vivemos numa geração onde você trabalha numa obra, só tem 2 cristãos, né? A maioria são afastadas, né? Revoltadas. A maioria, né, estão em depravação, se afundando no pecado, né? Não querem saber de Deus. E é raro você ver alguém fazer a vontade de Deus, procurar andar de acordo com a vontade de Deus. Alguém dizer que é crente hoje, qualquer um pode dizer, né? Carregar a Bíblia debaixo do braço, não está afirmando que a pessoa é. O cristão de verdade, né, ele procura viver de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ele não vive mais para ele mesmo, ele vive agora para Deus, como disse Paulo, né? Eu viver para mim é Cristo, né? Viver para mim é Cristo. Lá dos céus o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos. Alguém que deseje ter comunhão com Ele. O desejo de Deus é ter comunhão com todas as pessoas. Mas infelizmente as pessoas que não querem. Porque Deus, lá dos céus, olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos. Alguém que deseje ter comunhão. Lembra de Noé, né? Só Noé foi achado justo naquela geração, diante dos olhos de Deus. Então, no meio de, vamos supor, de milhares de pessoas, só Noé procurava fazer o que é certo, andar pelo certo, fazer, né? Compreendeu os planos de Deus e desejou ter comunhão com Deus. Para ter comunhão com Deus, primeiro a pessoa também tem que reconhecer Deus, né? Depois procurar, né, ter comunhão com Ele. Né? A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Até um ponto as pessoas começam bem, acertando ali, aparentemente vão, né, andar sempre pelo certo, mas infelizmente as pessoas com o tempo vai se perdendo. E a humanidade inteira, o salmista via tudo na sua época, se desviou do caminho certo e se perdeu. Muitas pessoas se perderam, infelizmente, que estavam no nosso meio, que diziam ser, né, que até diziam ser crentes, né, que até de fato eram crentes, mas só que se corromperam, se perderam.
Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Será que essa gente vivendo na maldade, destruindo meu povo, como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor que clame pelo seu nome? Será, irmão? Né? Que essa gente que vive na maldade, destruindo o povo de Deus, destruindo meu povo como quem come um pedaço de pão, não percebe a existência do Senhor que clame pelo seu nome? Ainda não reconhece, né? Ainda não reconhece. Diante de tantas coisas que Deus faz no meio do seu povo, no meio da igreja, mas eles negam, não querem reconhecer, não querem se dobrar. Ali estão dominados pelo medo, esses estão dominados pelo medo. Pois Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Deus só está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas eles são protegidos pelo Senhor. E eles fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados. Alguém que tem ali esperança, essas pessoas que vivem na maldade, elas querem enterrar a esperança daqueles que têm esperança. Ah, quem me dera o Senhor surgisse em Jerusalém e viesse salvar o seu povo. Quando o Senhor libertar o seu povo da opressão, então Jacó exultará Israel e Israel cantará de alegria. O povo estava no cativeiro, né? O povo queria matar a esperança do povo ali, acabar com a esperança. Os maus, como os babilônicos, por exemplo. Isso tem a ver com a pessoa do nécio, do tolo. Esse salmo aqui envolve a pessoa do tolo, eu falei. É nécio ou insensato. É aquele que vive como se Deus não existisse. Né? Eles vivem como se Deus não existisse. O nécio expressa as duas maneiras, de duas maneiras ele se expressa a sua rebelião contra Deus. Primeiro, eles rejeitam a revelação de Deus. Senhor varão, pastor Deildo aí, ó. Eles rejeitam a revelação de Deus porque não crê no que a Bíblia diz a respeito dele, de Deus. Né? Deus aqui, na verdade, eles negam, né, a revelação, rejeitam a revelação porque não crê no que a Bíblia diz a respeito dele. Né? E despreza os princípios morais da palavra de Deus e depende do seu próprio intelecto para estabelecer a diferença entre o certo e o errado. Eles mesmos, eles não precisam da Bíblia, não precisam de Deus. Né? Eles fazem como bem entender. Né? Nós não precisamos de Deus. Né? Então nós mesmos resolvemos. Né? Eles rejeitam, né, e também não crê no que a Bíblia diz, né, a respeito dele. Eles desprezam os princípios morais da palavra de Deus e dependem do seu próprio intelecto para estabelecer a diferença entre o certo e o errado. E eles também não buscam a Deus, nem o invocam em oração por sua presença e ajuda. Eles não precisam da ajuda de Deus, né? Eles acham que não precisam da ajuda de Deus para nada. E este salmo interessante, ele descreve a degeneração total dos ímpios. Interessante, mano, quando só de nós estarmos respirando este ar que respiramos. Este é o motivo, né, de agradecermos a Deus e entender, né, que nós nos movemos, vivemos e existimos por causa do próprio Deus, né? Esses ateus, esses que negam, né, que rejeitam, né? A tendência é eles, se eles não se dobrarem, não reconhecerem o senhorio de Cristo, eles vão de mal a pior, vão piorar cada vez mais, né? Infelizmente. Então, a corrupção do homem, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos precisam da ajuda de Deus, todos precisam reconhecer o senhorio de Deus, de Cristo.
Todos precisam, né, de Deus. Tem que reconhecer isso. Porque alguém que vive assim, meu irmão, ele com certeza quase 100% de chance de se corromper, né? Mas aí vem a questão. A redenção, ela provém de Deus. Só Deus pode redimir uma pessoa, né, que vive em depravação, que vive, né, na maldade, no pecado, né, que, né, reluta contra Deus, diz que é ateu, nega a existência dele, rejeita ele, né? Mas Deus pode redimir esta pessoa, né? Pode reduzir ele a nada, fazer com que ele se reduza a nada, né? Para que ele reconheça Deus. Não porque Deus quer, é porque o homem, ele tem que reconhecer, irmão, né? Quem é um homem? Pó, cinza, barro, matéria, né? Então, uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Todos pecaram. Eu andava errado um dia, fazendo coisas erradas um dia, até negava, né, também, rejeitava. Mas Deus mudou, né, totalmente isso em mim. Assim como mudou a vida de muitas pessoas, sua visão de mundo mudou, tudo mudou, né? Quando eu me dobrei diante de Cristo, quando eu me dobrei diante dele, reconheci o senhorio dele, né? E eu estava na lista desses todos pecados, destituídos estão da glória de Deus. Mas a redenção Deus proveu, enviando Jesus, o seu Filho amado, para nos redimir, né? Para nos lavar de todo pecado e imundícia, de tudo que há de mal em nós, né? O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Jesus nos justificou, nos santificou, nos purificou, nos redimiu, nos salvou, né? E hoje pertencemos a Ele. E querendo ou não, crendo ou não, Deus existe, Deus é fiel, Deus é bom. Uma palavra dura que o varão botou aqui, os olhos deles só serão abertos quando, infelizmente, esses que continuam negando, né, a existência de Deus, rejeitando o Evangelho, rejeitando tudo, né, que a igreja prega, um dia eles vão cair em si, cada um desses, individualmente. Eles vão reconhecer no inferno quando chegarem. Eles vão ver que não era brincadeira o que a igreja pregava, o que a palavra falava, o que a Bíblia dizia. Agora não vai ter mais choro, não vai ter, né, não vai ter mais desculpa. Já era a chance que eles tiveram, né, enquanto estavam com vida. Morreu sem Cristo, né, sem reconhecer o Senhor de Cristo. Infelizmente vai estar no inferno e no lago de fogo serão lançados, né? E o diabo vai passar na cara deles. Vocês são uns otários. Eu enganei vocês facilmente. Eu joguei vocês contra Deus facilmente. E vocês não creram nele, na existência dele. Tudo que eu queria, o diabo vai falar, era isso. Que você não acreditasse que não existe céu nem inferno, né? Vida após a morte, quem diz? Isso é história, né? Diabo, não. Diabo não existe. Aqui o diabo vai estar lá, né? Eu sou Lúcifer, o que caiu, o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo de, né, daqueles que dizem ser de Deus, que são de Deus. Mas vocês são meus, né? Eu consegui enganar vocês. Vocês estão no lugar que eu queria, né? Então que os seus olhos possam estar abertos, né? Continue abertos para a realidade da vida. E esses que estão com os olhos fechados, infelizmente, né? Infelizmente eles não conseguem abrir os olhos. Estão com os olhos fechados para a verdade. É porque eles, o seu próprio intelecto acha que não precisa da ajuda de Deus. Eles são inteligentes o suficiente para precisar de Deus, né? Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando sua vida, continue falando melhor o seu coração, né? E que possamos não sermos nécios, tolos, insensatos, como as 10 ou as 5 loucas, né? Nós possamos ser como as 5 virgens, prudentes, né? Glória a Deus. E o noivo está chegando, o noivo vem aí. Está muito próximo,
e você está no meio das 5 prudentes, faz parte das 5 prudentes ou das 5 loucas, né? Mas que nós possamos entender que a melhor coisa é estar nas mãos de Deus, sobre os cuidados de Deus. É termos nossa vida, né, segura em Deus. E que possamos conscientizar as pessoas, alertar as pessoas, né, a tentar abrir os olhos dessas pessoas. Lançar elas contra o inimigo, né, o adversário da alma delas. Que elas possam reconhecer o Senhor de Cristo. Né, deixarem de ser tolas, nécias, insensatas. Né, que elas possam fazer parte também deste grupo das 5 virgens prudentes. Glória a Deus. Que Jesus te abençoe. Né? Glória a Deus por tudo. Estaremos também aplicando depois aí o Salmo de número 15, dando continuidade. Jesus te abençoe.